Então, boa tarde, meus irmãos. É uma alegria muito grande poder estar aqui nesta tarde com vocês. Que a espiritualidade nos envolva com suas energias de paz e de amor. Então, hoje falaremos sobre a reforma íntima e quais os desafios que encontramos para a realizar. Nossa fonte de estudo e inspiração foram o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Homem Integral de Joana de Ângeles. Então, quando falamos em reforma, imaginamos aquela bagunça, né? Gostamos do ambiente limpo, organizado, bonito, mas até que ele chegue a essas condições, nós vamos encontrando muita poeira, muita sujeira, vamos ficando de cabelos em pé, né? A reforma, ela dá trabalho, mas o resultado final nos enche de contentamento. E a reforma íntima não poderia ser diferente, né? Quando decidimos nos autoconhecer, muitas vezes nos espantamos com o que encontramos. Diante de alguns questionamentos de amigos e familiares, né? Quando eles nos perguntam, nos dizem, né, que nós não temos paciência, a gente responde: não, sou muito paciente, só que eu não gosto de esperar. Egoísta, eu penso em nós, eu penso no todo, eu sou muito solidária. Magoada, eu magoada com o fulano, bem capaz, eu já o perdoei faz tempo, só que eu não gosto de estar na companhia dele. Então a gente vai ver que nós, como espíritos imortais, já vivenciamos muitas existências, mas ainda trazemos muitas imperfeições. O indivíduo, então, para ele mudar aquilo que o atrapalha na ascensão espiritual e para que ele possa ter uma vida mais feliz, verdadeiramente mais feliz, vai exigir dele esforço, determinação e uma vontade muito grande de mudar. E para nós mudarmos essa bagagem, que tem início lá no homem primitivo, que no início era só instinto, recebemos de Deus as oportunidades reencarnatórias. Benditas oportunidades reencarnatórias que recebemos, né? Todos nós. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, todos nós, mas com o objetivo de chegarmos à perfeição. Cedo ou tarde, todos nós chegaremos lá. Mas em que consiste essa perfeição? Nós podemos encontrar no capítulo do Evangelho, Sede Perfeitos, onde diz, Jesus o diz, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem a quem nos odeia, em orarmos pelos que nos perseguem. A essência da perfeição é agirmos com a caridade, com toda a pureza do nosso ser. Porque a caridade, ela vai exigir de nós, o exercício da caridade vai exigir em nós a prática de todas as outras virtudes.
Então, nessa questão 785 do Livro dos Espíritos, eles nos trazem que os sentimentos como o orgulho e o egoísmo são a chaga da humanidade. Esses sentimentos são para nós um obstáculo para chegarmos ao progresso moral, para realizarmos esse progresso moral. E somente quando os homens estiverem livres do egoísmo é que eles conseguirão viver mais solidários, viver como irmãos. E sem o orgulho, teremos condições de sermos nós mesmos. Então, o progresso intelectual proporcionou grandes descobertas para a humanidade ao longo desses anos, e ainda proporciona. Mas com o tempo, o homem passou a ter mais ambição e a dar mais valor ao material, à riqueza, focando toda a sua energia e todo o seu empenho somente numa realidade que não lhe traz a felicidade duradoura, a efetiva felicidade do espírito. Criamos necessidades e fazemos de tudo para sustentá-las. Mas à medida em que formos compreendendo que essa felicidade, a verdadeira felicidade, não se encontra na satisfação dos bens terrenos, e sim no desinteresse por eles, nós começaremos a ter mais consciência e a darmos mais valor às questões espirituais. Claro, meus irmãos, que o material ele é necessário, né, na nossa vida terrena, mas ele não deve ser o motivo das nossas totais aspirações e nem a causa dos nossos sofrimentos. Mais importante do que ter é ser. Então, a raiva, a cobiça, a inveja, o orgulho e outros sentimentos nos impossibilitam de alçarmos voos maiores na vida espiritual e chegarmos à perfeição que a gente vem falando. Além disso, esses sentimentos, eles são a fonte de atraso na nossa vida terrena, porque muitas vezes eles nos trazem infelicidades que são frutos desses próprios sentimentos. Sofremos e não nos damos conta da nossa parcela de responsabilidade diante desses sentimentos. Então, continuando com a fonte das nossas imperfeições humanas, vamos ler um pequeno trecho da questão 917 do Livro dos Espíritos. O homem quer ser feliz e esse sentimento está na natureza. Por isso, ele trabalha sem cessar para melhorar a sua posição na terra e procura as causas dos seus males, a fim de os remediar. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, os ciúmes, que o magoam a cada instante, que o leva à perturbação em todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, que obriga a se colocar constantemente em defensiva contra o seu vizinho, a que, enfim, do amigo faz um inimigo. Então ele compreenderá que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade e mesmo com a sua própria
segurança. Quanto mais ele o tenha sofrido, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro, tal deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quer assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no outro. Bem que a gente vem falando, né, sobre o orgulho, o egoísmo. Mas então, qual seria o meio mais prático, mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Então, conforme um sábio da antiguidade nos diz, conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. Mas o maior desafio que encontramos hoje é nos conhecermos. Conhecer efetivamente o nosso íntimo, os nossos pensamentos e sentimentos, aqueles mais secretos que somos capazes de ter. É olharmos para dentro de nós e reconhecermos, conhecermos as nossas imperfeições. Que sentimentos e atitudes negativas ainda trazemos dentro de nós? Temos ainda a necessidade de mudar algo dentro de nós? Esse conhecimento vai nos levar à reforma íntima e pouco a pouco nos direcionando à perfeição que a gente vem falando. E ela vai exigir de nós um processo contínuo de autoconhecimento e transformação daquele homem velho, cheio de imperfeições e erros, em um homem novo, repleto de virtudes e ações voltadas aos ensinamentos morais do Cristo. Mas como devemos realizar esse processo? Então, nesta questão 919A, Santo Agostinho vem nos aconselhar que façamos como ele fazia quando encarnado. Ao final do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivos para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então ele nos diz que este foi o meio, que ele encontrou para se conhecer e para se modificar. É a autoanálise lá naquela época, Então é uma ótima receita, meus irmãos? Podemos à noite nos deitarmos, analisar como foi o nosso dia, o que nós fizemos de certo, o que nós não fizemos, como a gente poderia mudar. E nesta mesma questão 919A, os espíritos nos ressaltam a importância de orarmos, de rogarmos a Deus e ao Espírito protetor que nos esclareça, para que possamos ter a real consciência das nossas ações. Muitas vezes a gente tem atitudes equivocadas que não reconhecemos como erradas. Para nós é certo, mas se nós formos analisar mesmo, não condiz com os ensinamentos do Mestre. E diante desse desejo sincero, quando orarmos, teremos forças para nos aperfeiçoarmos, porque Deus, como Pai, vai nos auxiliar.
Nessa mesma questão 919A, Santo Agostinho nos faz refletir. Ele nos diz: se Deus nos chamasse nesse exato momento, se formos examinar a nossa consciência, teríamos feito algo contra o nosso próximo? Contra nós mesmos? Que respostas podemos encontrar? Nossa consciência estará tranquila? Ou será que ainda trazemos dentro de nós algo que precisa ser reformado, melhorado, curado? Então aqui eu reforço a importância da oração, de nos elevarmos, elevar o nosso pensamento a Deus, aos espíritos protetores, para que nos dê a efetiva consciência dos nossos atos. O Evangelho também nos orienta que precisamos estudar as nossas próprias imperfeições e trabalharmos incessantemente em combatê-las, para que a cada dia nós sejamos melhores. A reforma íntima, ela é individual, embora ela contribua com o todo universal. Ela é essencial e urgente para o mundo regenerador que nós tanto sonhamos. Os conflitos diários são fontes de crescimento íntimo quando bem aproveitados. As pessoas que nos cercam, por vezes, tornam a nossa existência um pouco difícil, Mas são ferramentas que Deus permite que estejam ao nosso alcance, à nossa disposição. Eu acredito que aqui ninguém tem conflito, na empresa, na família, na sociedade, com o vizinho. Acho que aqui ninguém tem, Normal, O outro sempre é a fonte, das nossas preocupações, assim, do nosso desequilíbrio, É o outro que provoca sempre. O outro está errado. Nós estamos sempre certos, O nosso olhar. E eu ainda aposto no 50%. Sempre tenho 50%. Um tem 50% e o outro tem 50%. Quando não todo, Então, a presença do outro, as atitudes do outro, nos mostram que ainda somos possuidores de sentimentos que não reconhecemos como portadores, O outro é apenas um meio de nos alertar que ainda temos sentimentos em nós que precisam ser substituídos por virtudes que vão permitir que a gente tenha uma convivência mais saudável, tanto eles como nós. E para essa convivência saudável, é necessário que tenhamos um desejo sincero para mudar, esses sentimentos. No Livro dos Espíritos, ele nos diz que precisamos fazer como no nosso jardim, arrancando as ervas daninhas. Então, durante esse processo de autoanálise, vamos encontrar muitos resultados inesperados. E diante desses resultados, precisamos criar estratégias, mantendo o autocontrole, para que a gente possa minimizar os gatilhos de desequilíbrio. Aqui eu lembrei da água da paz, do Chico, Momento de uma briga, de uma discussão, coloca um gole de água na boca e fica ali, enquanto aquele desejo de responder, ainda permanecer em ti, tu não engole a água. É uma forma da gente exercitar a humildade, o silêncio também.
Então, Joana de Ângeles nos traz que é necessário também recorrermos aos valores ético-morais, a coragem para olharmos para dentro de nós, a confiança de que venceremos tudo o que encontrarmos dentro de nós, o amor como princípio das nossas ações e a verdade acima dos nossos caprichos. Desta forma, a gente vai ficar mais motivado, com certeza, nesse desejo de transformação. Então, a substituição dos defeitos por virtudes é uma das formas de nos elevarmos moralmente. Não há necessidade de trabalharmos todas ao mesmo tempo, né? Cada sentimento que a gente consiga substituir para nós já vai ser um motivo de vitória, né? Por vezes levamos uma encarnação toda para mudar apenas um sentimento. Então nós trazemos aqui uma ideia de alguns sentimentos que precisam ser renovados e transformados, mas nos alerta o Evangelho: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Vamos voltar. Então, diante do orgulho, que a gente procure ter humildade. Mediante a vaidade, que tenhamos modéstia. A inveja, que possamos trocar por resignação. Os ciúmes por sensatez. A avareza por generosidade. A vingança por perdão, o ódio por afabilidade e doçura, a intolerância por misericórdia, a impaciência por paciência, a ociosidade por dedicação e devotamento. Então, trazendo a fala de Joana novamente, ela nos encoraja neste trecho da obra que nós nos referimos. O homem possui admiráveis recursos interiores não explorados, que lhe dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com a sua realidade legítima e, por efeito, com as suas reais aspirações, aquelas que se convertem em suporte de resistência para a vida, equipando-o com os bens inesgotáveis do espírito. Então, meus irmãos, somos possuidores, como diz Joana, né, de admiráveis recursos interiores que precisam serem explorados por nós. Muitas vezes nós temos qualidades que desconhecemos dentro de nós também, que podem nos auxiliar nessa transformação interior. A coisa mais difícil que eu vejo assim é quando alguém pede para a gente listar as nossas qualidades e os nossos defeitos. Eu não sei vocês, mas eu fico pensando, é difícil de listar, né? Então, para contribuir com esse despertar do nosso potencial interno, trazemos aqui algumas sugestões. Então, a prece diária, né, para atrairmos o auxílio dos benfeitores espirituais, né, nosso anjo protetor, nosso espírito protetor, e estarmos também em comunhão com Deus. A vigilância dos nossos pensamentos e das nossas ações. A meditação diária também vai contribuir com esse processo de autoconhecimento. O autoconhecimento, fazendo a análise da nossa postura diante das adversidades. Parar, respirar, pensar. Trazemos aqui também, neste item do autoconhecimento, a sugestão da terapia com um profissional,
vai contribuir muito com todo esse processo de autoconhecimento. O Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura e o estudo. Aqui reforçamos também que o vínculo a um grupo de estudos da doutrina espírita também vai nos auxiliar no nosso aperfeiçoamento moral, mediante a aplicação na vida de tudo que aprendermos. Aqui na casa nós temos grupos de estudos para os adultos, em vários dias, né? E nós também temos a evangelização para as crianças e os jovens, onde é trabalhado também, onde é abordado os mesmos temas que são abordados para os adultos, só que de uma forma, né, que se enquadre às idades. Então, seguindo, outra sugestão é as palestras, né, que também são fontes de muito aprendizado e estímulo. Nós temos aqui na Cefa, né, a TV Cefa, um canal no YouTube, que tem várias palestras muito boas. E eu trago aqui a sugestão de algumas que eu escutei recentemente. Temos uma do nosso irmão Joselito Medeiros, Felicidade, uma visão espírita. O bem e o mal sofrer, com a nossa irmã Nair Gambim. A vida que vale a pena viver, com o Joel Bravo. A prece, com a Eliane Pereira. Todas elas vão nos dar bastante suporte com relação a esse tema da reforma íntima, né? Que na realidade tudo se completa, né? Então, o que mais nós temos? Nós trazemos também como sugestão para quem está mais familiarizado com a literatura espírita, a série psicológica de Joana de Ângeles. São fontes de entendimento, né, para que a gente possa ver o motivo das nossas aflições, com enfoque psicológico e espiritual. E as obras psicografadas por Chico Xavier, que também é uma fonte de aprendizado. Então, meus irmãos, para nós encerrarmos, eu trago essa última mensagem de Joana, onde ela diz: aceitando-se como é, possui-se estímulos para auto-aprimorar-se, superando os limites e desajustes por educação, disciplina e lutas empreendidas em favor de conquistas mais expressivas. Somente através da aceitação da sua identidade, sem disfarces, o homem, por fim, adquire o amadurecimento psicológico que o capacita para uma existência ideal, libertadora. A própria identidade é a vida manifestada em cada ser. Então, meus irmãos, embora tudo o que nós falamos hoje sobre reforma íntima pareça ser difícil, todos nós, né, temos condições de realizá-lo. O momento é agora e cada minuto é precioso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui neste momento com vocês e peço que Jesus envolva cada um neste momento. Muito obrigada.